nos próximos capítulos da novela Eternamente Apaixonado. Tudo começa logo depois que a bruxa, ou a Martina, está ali questionando a Beatriz, dizendo a ela que eles não podem ficar passando a mão assim na cabeça da Ivana e que eles têm que fazer alguma coisa para tirar ela dessa cama. Beatriz fica calada e a Martina continua dizendo que ou eles fazem alguma coisa para tirar ela dessa cama ou as coisas vão piorar e muito. A Beatriz diz a ela que ela sabe muito bem que isso aí não é a situação fácil e que pode assegurar isso para ela. Beatriz continua dizendo que já tentou de tudo e a Martina diz para ela para que ela então pense ainda mais em outra coisa, porque alguma coisa eles têm que fazer, a Ivana ela tem que se mexer. Beatriz fica muito pensativa e a Martina continua dizendo que ela tem que se mexer, fazer alguma coisa e começar a cuidar da própria filha. A Beatriz, logo depois de ter pensado direitinho, diz que ela tem toda a razão e que quando for no dia seguinte ela vai voltar e que promete para ela, para Martina, que vai fazer ela sair dessa cama. Martina fica com aquela cara de bruxa ali o tempo todinho olhando para Beatriz e a Beatriz diz que quando for no dia seguinte ela virá, chama ela para ir num parquinho, tomar um sorvete e que vai tirar ela dessa cama, promete para ela e logo em seguida diz a ela que já vai, se despede e vai embora. Logo em seguida a Martina ela tem ali um talento muito grande de ficar xerecando a vida de todo mundo ali, então é nesse momento que ela entra lá dentro do quarto do Luiz e começa a catucar em tudo, só que ele flagra ela e pergunta a ela o que é que ela está fazendo ali no quarto dele. Ela, como sempre, desde o início se metendo ali na vida de todo mundo, não ia ser diferente na vida dos filhos e diz que estava justamente esperando ele chegar e que ele está cometendo um grande erro se envolvendo lá com a Andréia. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele está muito errado porque ela é uma filha de um traidor. Ele continua calado, mas começa a se revoltar e ela continua dizendo que isso não pode ir para frente e que ele tem que acreditar nela e ele diz a ela que olhe só mamãe, a senhora tem que entender que eu não tenho uma relação com ele não. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela também está muito enganada, inclusive ela se enganou feio ali com a Paula. Ela diz que eles estão falando ali dos Garibaldes e que não quer esse homem de forma nenhuma ali perto daquela casa. Ele diz, olha aí, tá vendo o que eu falei? Mamãe, a senhora sempre fica nervosa sempre que fala deles. Ela diz que ele sabe muito bem o que aconteceu ultimamente e pergunta o que é que ele pretende ali com esse relacionamento. Ele diz que na realidade ele não sabe, que inclusive nem está se envolvendo com ela, procurando alguma coisa como ela pensa. Ele continua falando que ele e a Andréia estão apenas ali se conhecendo e que nem ele nem ela sabe se vai acontecer alguma coisa além da amizade. Ela fica calada e ele continua dizendo que não consegue entender de forma nenhuma que sempre quando tem alguma coisa que faz ele se sentir bem, sempre incomoda ela. Ela responde para ele que na realidade ele não entende, mas que quer deixar bem claro que ela vai continuar ali lutando sozinha. O Luiz diz a ela que ela fica falando assim como se ela tivesse querendo dizer para ele que o Inácio não vai ganhar essa ação aí com ou sem o Gabriel. Ela fica calada e ele continua dizendo que o Inácio vai sim ganhar essa batalha com ou sem o Gabriel. Ele continua dizendo que parece que ela está mais irritada com o Gabriel do que com o pai dele, porque sempre que fala nele, a cara dela muda. Ela fica em silêncio, não quer falar nada e ele continua insistindo para que ela fale agora mesmo e diga o que foi que esse homem fez contra ela. Ela então diz para ele que ele veio destruir ali tudo que ela sozinha construiu. Ele fica calado e ela continua dizendo para ele que se ele, ao ver ela assim tão preocupada e isso não preocupa ele, então quer dizer que ela falhou com ele como mãe. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero pedir a vocês que, se possível, deixem o seu gostei e se inscreva em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Eternamente Apaixonados. E você, na sua opinião, acho que já deu para ter uma ideia aí de quem a Martina é, qual seria o melhor castigo para ela? Deixe aí nos comentários qual seria o melhor castigo daqui para o findar dessa novela para Martina. Logo depois que a Martina disse para ele que ele, ao ver ela tão preocupada ali, ele não se importa nada com ela, então quer dizer que ela falhou com ele como mãe. Ele diz que se ela acha isso, tudo bem, e outra coisa, mamãe, eu já tô muito cansado. Ela diz que ele sabe muita coisa porque ele é muito inteligente, mas que na realidade ele ainda não sabe nada sobre amor.
amor. Ele diz a ela que ela não tenha tanta certeza disso, dá boa noite e fica um pouco de lado, insinuando a ela que ela deve sair agora para que ele possa descansar. Já lá com a Celina, nesse exato momento, ela chega lá no Fernando e pergunta a ele se ele precisa de mais alguma coisa. Ele diz que não, que obrigado, e pensou que ela já tinha ido porque já está muito tarde, né? Ela diz que é porque tinha ali um bocado de trabalho pendentes, então foi aí que ela decidiu ficar para poder terminar todos. Ele pergunta a ela se então não estão esperando ela em casa. Ela diz que ele não precisa se preocupar com isso porque ela tem ali muito tempo disponível. Ele diz que nesse caso, então, muito obrigado, e logo depois, crescendo o zoião ali em cima dela, pergunta a ela: e aí, como é que você vai embora para casa? Ela diz que ele também não precisa se preocupar com isso porque ela vai embora de táxi. Ele diz: como assim você vai de táxi? Não, porque já está muito tarde e quer saber de uma coisa? Deixa eu te levar. Ela diz que não precisa não. Como assim, senhor? Não precisa. Ele leva ela, ele se incomodar. Ele diz a ela que não, que como assim, jamais ela vai incomodar ele, não há incômodo nenhum, e ela fica tentando ali insistir para não, que não precisa, mas ele aponta a mão ali dizendo que não se preocupe, ele vai levar ela sim. Ela continua dizendo que não se preocupe porque ela vai de táxi todos os dias. Ele diz que não tem problema, mas essa noite é ele que vai levar ela. A cena do nada muda e vai lá para Ivana, que está balançando a criança para lá e para cá e começa a se revoltar ao mesmo tempo que a Paula chega e pergunta a ela se ela está precisando de ajuda, e a Ivana diz a ela que sim, que não sabe o porquê que essa criança não para de chorar. Paula pega ela e tenta confortá-la, e a Ivana pergunta se por acaso ela pode ficar com ela porque ela precisa dormir um pouquinho, e a Paula diz a ela que tudo bem, que não se preocupe, que ela fica assim. A Ivana então pega uma mochila ali, joga ali nos braços da Paula e já vai empurrando ela dizendo tá bom, obrigado e tchau, e a Paula fica até olhando para ela meio desconfiada. Só que quando a Paula vai saindo com o bebê nos braços ali, confortando ela, dizendo que você é muito linda, você vai parar de chorar quando eu começar a cantar, né? É aí que a bruxa já tá ali na esquina, a Martina observando toda aquela cena. Ao entrar ali dentro do quarto, é aí que a Paula olha para o Rogério e diz: olha só quem veio aqui dormir com a gente. Ele fica muito feliz perguntando se isso é sério. Ela diz que sim, que é muito sério, e pede para que ele abra espaço ali na cama, e ele abre e depois pede ela que por favor que venha para cá. Paula fica o tempo todinho ali dizendo que ela é muito linda, e ele pede que por favor que ela fale baixo, ou melhor, faça silêncio, porque ela já está dormindo. Ele depois pega, coloca nos braços dele e diz que ela é muito linda, e a Paula confirma com ele dizendo que ela é uma princesa, e os dois ficam ali paparicando ela. Já com o Fernando, logo depois que ele chega, vai direto no seu quarto, e ao chegar lá, ele percebe que a Ivana está dormindo, fica meio ali como se estivesse querendo se revoltar. Logo depois ele sai, dá de frente com a mãe, que já vai logo questionando ele tem até um susto se ele acabou de chegar. Ele responde a ela que não, mamãe, eu já estava aqui, e depois pergunta a ela cadê a Sara. A Martina diz que está com a Paula e o Rogério e que eles dois colocaram ela para dormir. O Fernando ele começa a se revoltar ao mesmo tempo que o Luiz chega, vai ficar ouvindo aquela conversa, e ele pergunta a ela o porquê que ela fez isso, e a Martina diz o porquê foi que na realidade ela, a Ivana, não quis ficar com ela. Fernando fica calado, o Luiz também, e a Martina diz que a Paula foi a única que conseguiu acalmar a Sara. O Fernando fica ainda mais revoltado e diz que essa menina é filha dele e da Ivana e não da Paula e o Rogério. Martina fica calada e o Fernando continua dizendo que, sendo assim, teria sido melhor ter dado logo essa menina para eles dois, já que eles não podem ter filho. A Martina não quer nem saber e sapeca a mão na cara dele. Ele fica revoltado e ela não quer nem saber, pergunta a ele como ele se atreve a dizer isso, e o Luiz tenta até acalmar tudo ali, só que o Fernando não quer nem saber, revoltado, como eu já disse aqui, ele simplesmente sai. Já lá com a Andrea, nesse exato momento, ela recebe uma ligação. Quando ela atende, ela vê que é a Martina, que pergunta se é a Andrea Garibaldi. Ela diz que sim, que posso lhe ajudar, e a Martina diz que precisa falar com ela, mas pessoalmente. A Andrea fica até sem reação, sem saber o que falar, e a Martina pergunta se por acaso elas podem se encontrar ainda hoje. Ela tenta até disfarçar ali e começa a chamar por ela: senhora Martini, tudo bom? Claro que sim, que a gente pode conversar, é só a senhora dizer aonde, o horário, que eu vou sim. Só que logo depois que o telefone
telefonema, ela desliga, é aí que a Andrea liga para o Luiz, ele atende e pergunta a ela o que foi que aconteceu, se está tudo bem, e ela responde para ele que foi a mãe dele quem ligou para ela e agora mesmo perguntou se ela poderia se encontrar as duas juntas pessoalmente. Ele fica pasmo ali, pergunta o que e diz que não está acreditando nisso. Ela responde a ele que sim, que ele pode acreditar e que só ligou para ele para poder lhe avisar e que inclusive eles dois poderiam ir junto a esse encontro e esclarecer de uma vez por todas para ela o que está acontecendo entre eles dois. Ele diz que não, que espere um pouco e pede para que ela diga a que horas e onde foi que elas combinaram se encontrar. Depois que ela diz a ele onde é o lugar e que marcou às 2h30, ele diz a ela que ela vá, age naturalmente e quando for depois, ele chega lá de surpresa. Ela fica calada e ele pergunta se pode ser assim. Ela diz que sim, que é lógico que sim, e vejo lá, dá tchau e desliga o telefone e vai a esse bendito encontro. A Andrea então, ao chegar ao encontro, ela dá um oi a Martina que não quer nem responder para ela e já vai direto na titela e pergunta a ela como foi que você conheceu meu filho. Ela fica até sem jeito e diz, peraí, primeiro boa tarde, né? E agora sim, como eu conheci o seu filho, apenas foi uma coincidência. A Martina diz que entendeu, mas que na realidade o Luiz não é uma pessoa muito sociável e que não entende de jeito nenhum ali o interesse dela nele. Ela apenas responde que é porque o Luiz é uma ótima pessoa. Ela continua dizendo que o Luiz é uma pessoa muito amável, uma pessoa culta, uma pessoa muito boa de se estar ao lado dele, que talvez ela não saiba disso porque é a mãe dele, mas que ela, a Andrea, se sente muito bem ao lado dele. A Martina diz que não, que ela está totalmente enganada porque ela conhece sim o seu filho e sabe disso que ela falou aí e muito mais. A Andrea fica calada e a véia continua dizendo que por mais que conheça o filho dela, sabe que ele jamais tomaria uma atitude assim por impulso. A Andrea diz que com todo respeito não quer que ela entenda que ela está querendo se desfazer dela, mas que na realidade o Luiz não é nenhum menino e que ela está deixando-a entender que ela está querendo brincar lá com o filho dela. A Martina pergunta o que é que ela quer que ela pense mesmo que ali foi amor à primeira vista. Ela fica calada e ela diz justamente agora foi amor à primeira vista quando ela está em uma batalha ali judicial contra o pai dela, só que nesse exato momento, antes que a Andrea responda qualquer coisa e a Martina fale qualquer mais besteira, é quando o Luiz chega e dá um oi a elas. O Luiz dá um tequinho ali na cabeça dela e a Martina, sem saber o que falar, mas ela começará a questionar ele ainda mais se ele pode explicar para ela o que significa isso. Ele diz que sim, mas que na verdade queria muito que elas que respondesse isso ali para eles, porque ele quer saber o que é que está acontecendo, porque essa briga está indo além de uma briga apenas judicial, né? Martina fica calada e o Luiz continua ali perguntando a ela para que ela diga agora mesmo o que é que impede de ele e a Andrea ficar ali se conhecendo. O Gabriel então questiona a Martina então o porquê que ela não esclarece logo tudo isso de uma vez por toda ali para o Luiz. A Martina diz que esse homem aqui, ele se esqueceu de onde veio e que traiu a confiança dela no passado. O Gabriel pergunta a ela o que é que ela quer dele e que sim, ele não pode negar que o pai dela ajudou ele sim no passado, mas o que é que ela quer? Quer que ele seja ali um escravo, é isso? Ela fica calada e ele diz que cansou já, porque ele sempre quis ajudar ela, mas ela sempre deu ali alfinetadas nele. A Andrea até toca na perna dele ali para que ele se acalme e a Martina diz que por favor e pergunta se eles conseguem sentir o cheiro ali do cinismo. O Luiz percebe que o negócio vai esquentar ali, então ele diz a Andrea que acha melhor eles saírem dali, né? E ela diz que sim e que pede com licença e quando for depois talvez eles voltem. Ao ficar sozinho com a Martina, o Gabriel começa a questionar ela onde está aquela mulher que foi outro dia lá na casa dele e tratou ele ali muito doce e como é que pode uma pessoa se transformar assim, mudar assim do dia pra noite tão de repente. Ela diz que como é que ele tem a cara de pau de perguntar isso pra ela porque ele foi na casa dela e que disse que tinha a intenção de defender ela, mas que na realidade ele foi lá e preparou para ela uma armadilha. Ele diz que se ela acha mesmo que ele fez isso, então ele não tem mais nada para falar para ela. Ela responde para ele que o meu pai me traiu, o meu marido me traiu, até meus filhos fazem coisas ali que me faz desconfiar. Ele fica calado e ela questiona ele para que ele diga agora mesmo para ela o porquê que ela deveria confiar nele. Ele diz que na realidade não sabe e que ela é quem deveria responder isso porque ela criou um assunto
ali uma história na cabeça dela que não há explicação. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela é muito boa ali de criar histórias e criou uma história na cabeça dela que nem muito menos isso aconteceu. Ela continua em silêncio e agora ele questiona ela para que ela diga apenas uma coisa para ele, se ele ainda tem algum lugar ali no coração dela. Então ela vai logo direto e diz para ele que não, que ele não tem mais nenhum lugar no coração dela. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá em Eternamente Apaixonados. E também não esquece de deixar o seu gostei, o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, porque é um prazer conhecer cada um de vocês. Agradecemos a sua presença. Fiquem ligadinhos porque muito em breve voltaremos com mais notícias de Eternamente Apaixonados. E clica nesse vídeo porque é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos da novela Eternamente Apaixonados. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.